Olá, 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 meus queridos professores e professoras do nono ano. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra, estou aqui pela editora Saviesa e vim apresentar para vocês mais um pouco da coleção Descomplica Saberes de Matemática. Estamos trabalhando com o volume 2 da coleção. Este é o capítulo 4. Eu vou trazer para vocês um pouquinho da habilidade da BNCC que pautou a construção do capítulo 4, os descritores da matriz Taeb que estão associados a essa habilidade e uma sugestão de proposta que pode potencializar o trabalho de vocês com a coleção. A gente começa então com a habilidade da BNCC MA06, que é a mesma habilidade trabalhada no capítulo anterior. Compreender a função como relação de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica. E utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Apesar de ser a mesma habilidade, a gente trabalha com descritores diferentes. Que os descritores serão trabalhados agora? Identificar o gráfico de uma função do segundo grau e calcular as raízes de uma equação do segundo grau, identificar os zeros de uma função do segundo grau em um gráfico, resolver problemas que envolvam equações do segundo grau ou o gráfico de uma função polinomial de segundo grau. Temos então os descritores que estão associados à habilidade, temos a habilidade e agora eu trago uma sugestão de proposta inspirada numa atividade que está na coleção. E a atividade 2, olha só, observe os gráficos a seguir. O que representa uma função de segundo grau é o gráfico. Aqui, a minha sugestão é que você apresente aos estudantes diferentes gráficos de diferentes funções. Para cada gráfico, peça que eles indiquem se o gráfico é ou não um gráfico de uma função polinomial do segundo grau. E em caso seja afirmativo, peça que ele mostre quais elementos que colaboram para a sua resposta. Por que ele está dizendo que este gráfico é um gráfico de uma função polinomial do segundo grau? O que corrobora para isso? Quais são os elementos? Peça que ele aproprie desses conceitos, que ele consiga, de fato, compreender por que aquilo ali é um gráfico de uma função polinomial de segundo grau. Esse trabalho faz com que o estudante trabalhe seu senso crítico, sua argumentação, sua defesa de ideias, fomente, de fato, o letramento matemático. Vamos para mais uma proposta? Essa proposta é baseada na atividade 12. Uma ripa de 20 centímetros de comprimento foi utilizada para construir duas molduras ornamentais quadradas com dimensões diferentes conforme mostra a ilustração a seguir. Considerando que a soma das áreas em cinzas dessas molduras é igual a 232 centímetros quadrados, qual é a medida em centímetro dos lados de cada uma dessas molduras? Bem, aqui então a gente vai ter uma situação problema que o estudante precisará trabalhar. Mas qual é a sugestão de proposta que eu trago? É a sugestão de proposta que você apresente para os estudantes diferentes situações, problemas que utilizem a função polinomial do segundo grau ou a equação do segundo grau como ferramenta no processo de resolução. Aqui, para cada situação, aborde os estudantes com questionamentos sobre como resolver, quais os procedimentos matemáticos que eles vão estar utilizando para encontrar a resposta e se haveria outra forma de resolver a situação para além daquela que eles estão indicando. É importante ter esse processo de argumentação com os estudantes, para eles se apropriarem dos conceitos, apropriarem do processo de resolução. A gente vai estar desenvolvendo o senso crítico desse estudante, o processo investigativo dele, bem como o trabalho com a formalização do conhecimento matemático e a estruturação do raciocínio lógico na resolução de situações-problema, potencializando o letramento matemático que é tão importante para os nossos estudantes. Essas foram as sugestões de proposta. A gente se vê no próximo capítulo com mais um pouquinho da coleção Descomplica Saberes de Matemática. Até lá!